Boa noite, meu nome é Alisson Juan, eu sou psicólogo e estudante da pós-graduação em docência do ensino básico do Instituto de São José dos Campos. O meu trabalho basicamente é fazer a relação entre a psicologia humanista, alguns conceitos, trabalhados por Carl Rogers, e a pedagogia de Paulo Freire. E nesse sentido é importante a gente começar a pensar a educação como inserida numa lógica neoliberal, que vai caracterizar a educação a partir do bancarismo, ou seja, uma educação bancária, conteudista, que deposita, o conhecimento no aluno. O trabalho ele propõe algo justamente o contrário, a gente tenta evidenciar, através da pesquisa, a importância de acessar o eu, a importância de estar em contato, com a condição humana no desenvolvimento da educação. E enquanto a lógica neoliberal vai apequenar, vai minimizar os esforços feitos para produção, transformação e reorganização, do sentido e da construção da educação, o trabalho vai evidenciar a importância da condição humana como um objeto significante dentro desse processo, como algo constituinte desse processo. E aí algumas dimensões são importantes para pensar isso. Tanto Freire quanto Rogers vai falar, por exemplo, da importância da experiência, da vivência anterior ao processo formal da educação. Então é evidente para os autores que aquilo que constitui a experiência do aluno constitui também o processo educativo. E nesse sentido, por exemplo, Rogers vai falar de algumas condições que facilitam, o desenvolvimento. Vai falar da congruência, vai falar da compreensão empática, vai falar da aceitação incondicional como formadora, como possibilitadora e facilitadora, principalmente, do desenvolvimento em sala de aula. Essa relação que se faz, entre as condições que facilitam, o desenvolvimento, a valorização da experiência do eu em sala de aula, da experiência que antecede, o processo educativo formal, é importante porque justamente vai dar, um palco, vai dar espaço para o acesso da condição humana. Mas esses dois autores também, se relacionam, ao falar da condição humana, em uma outra dimensão, que é a dimensão sobre o inacabamento do eu, a inconclusão do ser em relação com o mundo. E o que isso quer dizer? De forma simples, isso quer dizer que nós, como seres humanos, não estamos terminados, não estamos acabados. Estamos em um processo de nos fazer, de nos construir, de trilhar nosso caminho. E para o Freire, essa relação é uma relação de responsabilidade com o mundo e com o outro, porque eu, como responsável sobre o meu caminho, devo caminhar. E aí vem a ideia da educação como um processo ativo do aluno também, em que o professor vai facilitar. E o Rogers pensa de uma forma semelhante quando ele coloca que existe, um processo de uma possibilidade de ser, de se tornar. Então ele vai falar sobre o vir a ser, em conclusão, para ele, é um processo de vir a ser, é um processo de tornar-se pessoa, e torna-se pessoa em contato com outras pessoas, em relação com outras pessoas. E aí, a dialogicidade do Paulo Freire vai fechar, vai finalizar, essa relação, quando propõe que o significado da experiência se dá quando se dá com o outro, quando se completa com o outro, e não pode ser de forma diferente. Então, em conclusão, ela também vai evocar essa dimensão de estar relacionado com o outro. E para finalizar, a partir desse vínculo que vai se fazendo, dessa relação que vai se unindo, entre essas duas teorias, é que a gente consegue pensar a importância do eu, a importância daquilo que eu sinto, a importância daquilo que eu vivo, a importância daquilo que eu vejo como construção da educação. Então, enquanto a proposta neoliberal, o bancarismo, vai mostrando que as nossas experiências não são importantes, a condição humana, quando acessada, ela constrói, ela transforma, ela reconstrói
não só a educação, mas aquilo que a gente entende de sociedade, aquilo que a gente entende de humanidade. E basicamente a proposta do trabalho é essa: trazer, né, a reflexão sobre a importância do eu dentro da sala de aula. Não eu como professor, não eu como aluno, não eu como algum outro agente na educação, mas sim um eu dotado de uma condição humana.